E a gente tem um balanço importante do ano passado. O setor automotivo brasileiro fechou 2025 com sinais aí mistos. Teve crescimento na produção, nas vendas, teve avanço, então, dos carros elétricos. Também tem pressão e parte dessa pressão vem do cenário internacional. Então, não é só fazer bem feito aqui no Brasil. É, claro, uma indústria muito complexa. Para a gente entender qual foi o balanço do ano passado, o que esperar, quais são as perspectivas para a produção neste ano, nós vamos conversar agora com o Igor Calvé, que é presidente da Anfávia. Bem-vindo, bom dia para você, Igor. Bom dia, Joana, bom dia, Felipe, bom dia a todos os que nos veem. Vamos começar perguntando sobre o consumo interno. A gente tem coluna aqui na TMC para falar sobre carro elétrico, né? Que não é algo do futuro, é presente e pode se tornar ainda mais presente aqui na vida dos brasileiros. Como é que ficou o consumo interno do setor automotivo? Ficou como o setor esperava? O brasileiro voltou a comprar carro com confiança? Olha, Joana, os números de 2025, eles foram números bons, mas ainda inferiores àqueles que nós esperávamos. Nós fechamos 2025 com um crescimento de 2,1% em relação ao ano de 2024. No total, nós tivemos um emplacamento de mais de 2.600.000 unidades de veículos no país. Nós esperávamos um número, pelo menos ali o dobro, né, do crescimento percentual, mas ainda assim o ano fechou positivamente para o nosso mercado. Foi um ano bastante turbulento, de muitas instabilidades, algumas já mencionadas por você. Tivemos questões geopolíticas, geoeconômicas muito importantes, taxa de juros muito elevada, mas fomos um setor resiliente e o mercado também foi muito resiliente. Então, apresentamos esse crescimento de 2,1% com mais de 2.600.000 unidades emplacadas no país. Igor, é interessante você colocar essas questões geopolíticas, né? Porque nada indica que o ano de 2026, pensando em relações internacionais, vai ser mais tranquilo que 2025, né? E aí entra a discussão sobre energia, e isso obviamente tem um impacto direto na produção automobilística, no direcionamento da produção automobilística. Temos também as questões tarifárias, que queiramos ou não, desde insumos até os veículos prontos, isso também tem a ver, né? Então, como que você enxerga, sei lá, pelo menos esse primeiro semestre, esse primeiro trimestre aí, com relação a isso, ao noticiário, podemos dizer, né? Felipe, nós temos eu até comentava há alguns dias, um otimismo contido em relação ao ano de 2026. E as razões são múltiplas. Há muitas variáveis abertas ainda, né? Uma delas diz respeito aos acordos comerciais, às questões tarifárias e à instabilidade mundial derivado das mudanças tarifárias repentinas. O ano de 2026 começou muito intenso para a nossa região, a América Latina como um todo, né? Uma ação contundente dos Estados Unidos na região, uma possibilidade, né, de assinatura do acordo que está há mais de 20 anos aguardando a assinatura, a própria China indicando a sua prioridade estratégica na região, ou seja, nós estamos, por assim dizer, no foco estratégico de muitos polos da economia mundial. Isso tem rebatimentos no setor automotivo. O setor automotivo, ele é global. Nós temos uma cadeia produtiva bastante longa. Por isso que essas instabilidades acabam por prejudicar toda a nossa cadeia. São peças vindas não apenas do Brasil. Grande parte, felizmente, hoje é produzida no Brasil. Mas temos peças vindas da Ásia, vindas dos Estados Unidos, da própria Europa, e essas questões tarifárias, né, essas questões geoeconômicas, acabam influenciando o custo final do produto, ou mesmo a prontidão que o produto pode chegar ao consumidor. Por isso, eu sempre falo a respeito desse ano, há um otimismo contido. E o otimismo contido, por quê? Porque o mercado brasileiro, ele, apesar do ano passado também com essas instabilidades, foi um ano em que nós nos mostramos resilientes, as pessoas foram também consumir.
a economia brasileira cresceu, apesar de uma taxa de juros que, para nós, setor automotivo, tem se mostrado proibitiva em muitos aspectos. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos uma marca histórica no ano de 2025, que com uma taxa Selic básica de 15%, a pessoa física chegou a ter juros de até 29% na compra de automóveis, o que é um valor muito alto, e ainda assim o mercado foi resiliente. Para esse ano, essas questões não sumiram, a taxa de juros básica da economia continua bastante elevada, com uma previsão, né, de início de queda no primeiro trimestre, mas cujos efeitos serão sentidos apenas no segundo trimestre, talvez no terceiro trimestre desse ano. Logo, é um ano que vai ser ainda muito difícil. E para completar, temos um ano atípico no Brasil, mas corriqueiramente acontece, está dentro do calendário eleitoral, que é um ano eleitoral também. E também um ano de Copa do Mundo, ou seja, um ano ainda com muitas variáveis em aberto, e variáveis que para nós são muito importantes, tanto para produzir o veículo, como para emplacá-los, para vendê-los. Eu queria só fazer uma última pergunta, já que a gente tem coluna aqui sobre carros elétricos. É um assunto que está no nosso dia a dia, que surgiu como algo muito inovador do futuro, mas que a gente já pode falar e tratar como uma realidade. Eu queria entender qual é o maior gargalo da eletrificação. É o preço e também do consumo, porque a gente tende a achar que é o preço. Isso daí pode ser contornado para os próximos anos. Qual é a sua análise? Joana, os carros elétricos, né, eu até faria uma análise mais ampla, diria, dos eletrificados. Primeiro que eles têm crescido muito em termos de consumo no Brasil nos últimos 5, 6 anos. Nós tínhamos apenas 1% dos veículos emplacados no Brasil eram eletrificados, e hoje nós encerramos o ano de 2025 com pouco mais de 11% dos veículos emplacados sendo eletrificados, ou seja, aqueles veículos que são puramente elétricos, aqueles plug-in, né, que temos que conectá-lo para carregar, ou os híbridos, que nós também temos aqui no Brasil, inclusive produzindo aqui no Brasil. Eu quero dizer que a cada 10 veículos vendidos, um já contém essa nova tecnologia. E por que eu menciono isso? Porque é uma realidade do mercado. A minha projeção é de que vai continuar crescendo o consumo dessa nova tecnologia, mas o mais importante é que isso tudo tenha acontecido porque é uma demanda do consumidor para tecnologias mais limpas, tecnologias que descarbonizem, que emitam menos gases de estufa. E no Brasil, isso possa chegar ao consumidor de maneira mais acessível, é preciso ter volume. E ter volume, nós precisamos produzir mais aqui, nós precisamos cativar ao longo do tempo esse. Isso não é algo que acontece da noite para o dia. Nós vamos ter um período ainda de talvez 5, 10 anos para que maciçamente as pessoas utilizarem esses novos produtos. Eu diria que hoje, para além do preço, porque o preço está relacionado com a baixa quantidade vendida e também produzida, nós temos uma questão que é maior, que talvez seja a infraestrutura de recarga. A infraestrutura de recarga ainda é um gargalo para a massificação desse produto. Então, há sim questões relacionadas à maior oferta, que já tem crescido bastante, mas uma produção maior, um mercado maior, e a possibilidade de ter uma infraestrutura que dê conta desse aumento da demanda. Igor, muito obrigada pela conversa, super importante aqui para a gente entender melhor em que pé está o setor, e com certeza a gente vai voltar a falar mais vezes para a gente acompanhar, porque é um setor importantíssimo para a nossa economia. Um ótimo dia para você.